Oi, gente! Meu nome é Thaís Maciel e hoje eu vou falar por que eu escolhi o DIU e quais foram os meus sintomas. Vamos lá? Aproximadamente quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional. Mas a longo prazo eu tava me sentindo um pouco apática, insegura, me sentia gorda porque eu tava inchada. Isso me fazia mal, isso fazia mal pra minha autoestima. Eu ganhava muito peito quando eu tomava anticoncepcional. Parecia que eu era maior ainda, sabe? Parece que você tá cheia, não sei explicar. Isso era causado pela retenção de líquido que o anticoncepcional causa naturalmente. Em mim era coisa de 3 quilos, era só eu começar a tomar, eu ganhava 3 quilos e era eu parar de tomar, eu perdia 3 quilos, assim, fazendo nada, sem nenhuma interferência de alimentação ou exercícios físicos. Todo aquele contexto desse inchaço, também do contexto hormonal, psicológico que me causava, eu senti que aquilo ali me fazia mal. Eu fiz teste um mês, parei de tomar e aí eu me sentia muito melhor. A libido aumentava porque eu tava muito apática. No final das contas, eu tive até um princípio de depressão, uma ansiedade que não dava pra saber. Parei de tomar anticoncepcional pra ver se ele tinha alguma interferência. Tantas condições da minha vida que ficaram um pouco mais favoráveis, que foi quando eu passei na faculdade, foi quando eu passei na autoescola. E até doenças de pele que eu tinha, assim, que eu sei que eram psicológicas, algum tipo de dermatite, começaram a sumir. Eu senti, assim, que o meu estado de espírito realmente estava melhor. Eu não associava totalmente a culpa ao anticoncepcional, não, mas ele contribuía para que a minha autoestima estivesse baixa por causa do inchaço, isso eu tenho certeza. Também por causa da libido, no meu caso diminuiu muito. O meu sagrado feminino tava deficiente, tinha algum probleminha ali no meu coração que eu não conseguia resolver. O meu sagrado não tinha o meu ciclo normal, eu não tava me conhecendo como mulher, não tava me conhecendo como corpo, eu não tava me reconhecendo como... nem sei. Durante o período de faculdade, eu usei só camisinha. Você não pega nenhuma doença. Porque a doença é muito pior do que engravidar. Como eu não tinha namorado, até que eu conheci o Pedro. Aí eu comecei a procurar algum outro método contraceptivo sem ser só a camisinha. Eu comecei a estudar com as meninas que moravam comigo, minhas amigas do coração, dividiam república comigo. A gente começou a pensar qual era o melhor método que não faria tão mal pro meu organismo, pro meu sagrado, pro meu feminino, sabe? Pro meu corpo. Que eu conseguisse entender sobre os meus ciclos, né? Porque o ciclo da mulher não tem só a ver com fertilidade, sexualidade. Nosso estado de espírito tem a ver com as nossas crenças, as nossas feridas, curas. A gente chegou à conclusão que o diafragma era o melhor método contraceptivo porque teria zero interferência, mas ele era um pouco problemático em relação à praticidade. Não é prático, sabe? Você ter que colocar o espermicida, tipo um gelzinho pra matar o espermatozoide, e aí você coloca ele lá e tem que esperar meia hora antes de ter relação. Então, tipo, tudo teria que ser muito programado. E isso não acontece muito quando a gente é jovem, né? A gente não programa certas coisas. E outra coisa, a gente não tem uma rotina totalmente definida, que a gente vai pra festa, a gente vai pra faculdade, a gente vai pra academia, cada dia no horário. A gente não tem essa maturidade pra ter aquele planner da semana, sabe? São raras pessoas que têm. No meu contexto, eu não tinha esse tipo de organização da minha semana pra eu sabendo que horas que eu ia ter relação. Vou correr riscos. Gente, olha, vou correr risco. Tem um método basal, que é aquele método que mede a temperatura da vagina todos os dias pra você fazer um gráfico no aplicativo. Quais dias você tá ovulando, você evita a relação nesses dias de ovulação. Ele não era indicado pra minha rotina, porque ele é falho em relação a álcool, muita festa, dormir muito tarde. Ele não é aconselhado, porque a temperatura da vagina vai elevar em certos momentos com interferência de álcool, interferência de sono também. Então, assim, pra mim também ele não era prático, por mais que não tivesse hormônios e não interferisse em nada no corpo. Eu refleti de novo, falei, eu vou colocar DIU. Não tem como eu negar que o DIU, pra mim, é o melhor método contraceptivo, namorando o Pedro e tal. Fui na primeira consulta pra saber se tava tudo bem, se tava propício eu colocar DIU, quanto que eu ia ter que desembolsar. DIU Mirena e tem o DIU de cobre. Eu escolhi o DIU de cobre porque eu não queria nenhuma interferência hormonal mesmo. Eu queria sentir o meu corpo do jeito que ele é, porque eu já sabia hormônios me faziam mal em relação àquela experiência que eu tive com anticoncepcional. E mesmo que o Mirena seja só canalizado no útero, muito leve, que eles falam, né? Eu queria realmente ficar limpa de hormônios. Só que eu tinha marcado para depois das férias e depois da minha formatura. Ia ser quando eu ia colocar o DIU. E por um acaso do destino, foi justamente quando eu engravidei. Eu engravidei. Engraçado, porque foi exatamente no mês que eu tinha marcado pra colocar o DIU. Mas tem coisas da vida que nada se explica e aconteceu. Engravidei 9 meses, depois
Passou 7 meses da Jade nascida, eu coloquei o DIU de cobre durante a menstruação. Foi bem no meio da minha menstruação. Eu fui lá no hospital, a médica aplicou anestesia sim, porque é um processo doloroso. Quando a gente tá menstruado, o colo do útero fica mais aberto, que é o buraquinho onde coloco o DIU. Logo depois que eu coloquei o DIU, eu passei muito mal. Foram uns 2 dias aproximadamente, sentindo muita dor. E eu tomava remédio de dor bem forte. Passava o efeito do remédio, eu tinha que tomar de novo, porque era uma cólica, era meio que seu corpo querendo expulsar o DIU. Foi constante. Nossa, durante uns 2 dias eu fiquei mal, deu dor de cabeça, deu vontade de vomitar. E eu parei de sangrar. Tem gente que sangra muito. Os efeitos colaterais são muito variados, então cada pessoa vai ser de um jeito. A médica disse que eu poderia ter relação a partir do dia que eu colocasse o DIU, a partir do momento que eu estivesse bem, que não tinha nenhuma restrição. Mas eu fiquei com um pouco de medo, até porque eu tava com muita dor, sabe? Eu tava sentindo que tinha um negócio estranho que meu corpo precisava adaptar com ele lá, que tá, tipo, sabe? Uma coisa estranha dentro do seu útero, então assim... Na primeira vez que eu menstruei, eu senti cólica antes da menstruação, cólica durante a menstruação, cólica depois da menstruação. Muita cólica, muita cólica. No primeiro mês, principalmente, no segundo mês senti também coisa de eu ter que tomar remédio pra cólica melhorar, coisa que eu não fazia antes. O fluxo aumentou muito. Quadriplicou, eu acho. Sabe por quê? Porque eu uso coletor menstrual e absorventes de pano, caso tenha algum escape. E agora eu preciso realmente usar o coletor e o absorvente, porque muitas vezes meu coletor enche, eu tô em algum lugar e escapa. Antes do DIU, eu trocava o coletor aproximadamente de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, e no final da menstruação, de 24 em 24 horas. Planto a lua. Então, com o meu sangue, eu diluo ele na água e coloco nas minhas plantinhas pra nutrir ela, porque o sangue é muito rico. Depois do DIU, comecei a ter que trocar o coletor quase que 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, e ele já lotava nos primeiros dias da menstruação, né? Depois melhorava e eu tinha que trocar de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas. Não podia passar disso. E por mais dias também. Agora, aproximadamente 7 meses depois que eu coloquei o DIU, eu já tô quase zerada de sintomas colaterais. Esse mês, minha menstruação veio uma quantidade totalmente normal. Eu já não senti cólica nenhuma. Mês passado também eu já não senti cólica. Assim, só cólicazinha de aviso. Em relação à cólica, já normalizou. Em relação a fluxo, tá normalizando. O prazo para o seu corpo adaptar com o DIU é aproximadamente 1 ano. Você pode ter muitos efeitos colaterais durante esse 1 ano. Dor durante a relação. Eu sinto. No começo era pior. Posições que eu sentia muito o DIU. Tem outras que eu sentia pouco. Eu achei isso um pouco problemático, sim. Nada muito que não dê pra contornar. Eu ainda sinto, mas é bem menos do que no começo. Minha libido ficou totalmente normal. Escapes também com o DIU é normal. Atraso na menstruação não é normal. Vem cá com a mamãe. Vem cá. Oi. Tá gravando com as cachorras? Tá falando com as cachorras? Linda. O que é aquilo aí? Tá bom. Fala tchau. Fala tchau, povo. Acho lindo. Bonita. Que é isso? Eu tive escape uma vez, foi no meio do meu ciclo. Bibi! Cada pessoa vai ter seu próprio sintoma, então não tem como comparar. A gente precisa estar fazendo um acompanhamento de ultrassonografia constante para poder tá vendo se ele tá no lugar certo. Faz upa cavalinho, upa cavalinho. Pocotó, 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 pocotó. Nham, nham. Pocotó? Pocotó. Mas ele não. Ele não substitui a camisinha, que é um método que protege vocês. Protege vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo. Por hoje foi isso. Dê um like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal.